continuidade nessa manhã, como já anunciamos, a exposição que nós estamos fazendo no livro do Gênesis. Lembrando aos irmãos que na mensagem anterior, nós vimos a importância do relato da criação. Nós vimos que todas as escrituras é fundamentada nesse relato. Veja, eu conversava ontem com um irmão e a gente via que Jesus, em Mateus capítulo 19, verso 4 e 5, citou o relato da criação para os fariseus que estavam totalmente desacreditados ou não queriam aceitar a possibilidade que o homem não devesse divorciar-se. Que o homem não poderia pedir carta de divórcio por qualquer coisa. E onde é que Jesus faz? Jesus diz assim: vocês não lembram que o Criador, verso 4, no princípio, ele está lembrando de quem? De Gênesis, capítulo 1, verso 1. Quando Jesus diz assim: vocês não se lembram que o Criador, em arque, ou seja, Bereshit do hebraico, no princípio, criou macho e fêmea? Quem é que ele está citando aqui? Gênesis capítulo 1, verso 26. Aí depois ele diz, e disse, aí ele cita Gênesis capítulo 2, verso 24. Jesus reconhece o relato da criação, não somente Jesus, como todos os profetas, como muitos dos escritos, palavras de profecia, profetas maiores, profetas menores, todos eles reconhecem Jesus, o relato da criação como verídico. Analisamos a introdução do relato no domingo passado, de como a Trindade Santa estava envolvida nisso. Ela é o agente da criação. Nosso Deus é o agente da criação. Deus é citado no primeiro verso, o Espírito Santo no segundo verso, e à luz da estrutura de João capítulo 1, verso 1 a 3, Jesus Cristo é citado no terceiro verso, através da palavra, ele criou todas as coisas. Agora nós vamos perceber aqui como ele fez todas as coisas. Porque isso é importante, porque a criação revela o Criador. Tem gente que gosta de pular a narrativa que nós acabamos de ler aqui. Porque às vezes é enfadonha, repetitiva, e assim se fez, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Tá, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A forma que ele fez, e o assim se fez, revela o caráter dele. Revela o seu poder, o seu conhecimento, a forma como ele quer que as coisas aconteçam e funcionem. É importantíssimo voltar aqui para a gente reaver a ideia de um Deus que criou todas as coisas de conformidade com o seu caráter e o seu poder. Se queremos conhecer mais o Criador, devemos prestar atenção na forma como ele criou todas as coisas. Você quer conhecer mais o seu Deus? Se relacionar mais com ele? Observe como ele fez todas as coisas. Preste atenção. Veja a dinâmica. Veja a organização. Veja a ordem. Veja a beleza. Veja como ele criou todas as cores, sons, ritmos. Os mares têm seu ritmo, os luzeiros têm o seu ritmo. Veja, a criação toda demonstra o caráter santo de Deus. E não somente a sua santidade, mas a sua inteligência, a sua capacidade de conhecer, a sua capacidade de entender e governar tudo aquilo que ele criou. Quer conhecer mais o Senhor? Conheça mais a sua criação. A criação revela o Criador. A criação mostra quem o nosso Deus é. Devemos prestar muita atenção nisso. Existe uma espécie de refrão que acontece nessa passagem, que parece pelo menos 4 vezes. E assim se fez. Sobre isto que vamos ver agora. É sobre esse momento criacional, essa forma de fazer as coisas, é que nós vamos prestar bem atenção aqui. Então vamos para o texto. Se o refrão é, e assim se fez, a pergunta é, como se fez? Se Deus está dizendo, e assim se fez, é porque ele quer chamar a nossa atenção para o processo criacional, para como ele fez todas as coisas. Então, é por isso que nós precisamos começar entendendo que houve um processo na criação.
Veja, a primeira coisa que ele fez para chamar todas as coisas à existência qual foi o meio que ele utilizou? A palavra do seu poder. Veja, ele não usou nenhum material, nenhum outro recurso, a não ser a palavra do seu poder. Hebreus reconhece isso. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A fé bíblica, a fé consciente, a fé que não está preocupada com o que a ciência moderna diz. A fé pura e simples na Bíblia Sagrada, naquilo que nos foi dado, revelado, a fé afirma: Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa é a afirmação da fé. E não quer dizer com isso que nós não podemos dar ouvidos àquilo que a ciência diz. Não, nós não queremos criar um antagonismo entre o relato bíblico e o científico. Sabe por quê? Porque o relato bíblico é bíblico. O relato bíblico foi dado para a nossa fé, para a nossa instrução. Ele não é um relato que foi criado em cima de leis científicas ou um relato científico. Agora, qualquer ciência que se preze não pode desprezar o fato que Deus assim fez. Qualquer ciência séria não pode desconsiderar o fato que houve uma primeira causa, um primeiro motor. E isso chama-se Deus, que trouxe todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. É isso que Hebreus está dizendo. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus está dizendo o seguinte: todas essas coisas vieram a existir de coisas que a gente não via antes, mas só podemos ver porque ele revelou. Então a primeira coisa que a gente aprende é que houve um processo de criacional pela palavra de Deus. Não houve outro meio. O meio foi a palavra. O meio foi trazer todas as coisas pela palavra à existência. O meio foi esse. Não existe outro meio, não existe outro modo, não existe outra teoria que fique de pé diante do relato bíblico. Deus criou todas as coisas. A segunda coisa, a gente vê, além do processo da criação, a gente vê nesse relato a progressão da criação. Deus gosta das coisas de forma ordenada e progressiva. A gente já vê a progressividade na forma que Ele criou. Se eu pudesse mostrar para vocês, eu poderia ter feito isso, não teria problema nenhum, colocar aqui nos slides agora, para vocês verem dois grandes blocos. Do bloco 3, do verso 3 ao verso 12, Deus criou os espaços. Deus fez separação entre luz e trevas. Depois ele criou o firmamento, dividiu os céus, águas em cima do firmamento e embaixo do firmamento. Depois ele separou, porcionou mares e terra. E depois ele pediu para que a terra fosse criada vegetação. Então Deus construiu os espaços, do verso 3 ao verso 12. Do verso 13, ou do verso 14, melhor dizendo, até o verso 31, ele encheu esses espaços que ele criou, de forma ordenada. Você não traz ninguém para dormir na casa sem ter criado o quarto primeiro. É ou não é? Você não diz assim: venha para cá dormir, sem ter o quarto. Primeiro você cria o quarto e depois coloca alguém lá. Ou cria a casa, depois traz a família para morar. Foi assim que Deus fez, de forma ordenada, de forma processual. Ele vem progressivamente criando os espaços e enchendo, espaço e enchendo. De forma que isso é um paralelismo, o relato criacional. Veja, o verso 3 e 5 está para o verso 14 e 19. Haja luz. Aí o verso 14 e 19 diz o quê? Deus criou 2 luzeiros. No verso 6 a 8, Deus fez separações entre águas em cima do firmamento e embaixo do firmamento. No verso 20 a 23, ele enche tanto os céus de pássaro quanto as aves, quanto o céu de pássaro quanto a terra de homens, de gente.
E depois, no última porção, no último relato, de versos 9 a 12, ele também mostra a terra seca e a vegetação, que ele enche de animais selváticos, domésticos, e coloca a humanidade também na sua terra, na terra que ele criou. Esse é o processo da criação. Terceira coisa que a gente vê nesse relato, ele como fonte de luz. Observe comigo, volta ao verso 3 e 4. Como é que é dito ali? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, só a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Quando é que os luzeiros aparecem no relato da criação? No dia 4. E Deus disse que os luzeiros vieram para marcar estações, épocas e tudo mais. Mas só que no final do verso 5, a palavra de Deus diz assim: chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então as trevas como noite e a luz como dia já regulou também o primeiro dia. Mas os luzeiros só chegam no verso 4. Isso quer dizer o quê? Que a luz, ela é natural, ela provém de Deus e não de luzeiro nenhum. Por que isso é importante? Porque se a gente pegar isso e aplicar a obra de salvação, o Senhor Jesus é chamado da luz do mundo. E Ele é que dissipa as trevas dos nossos pecados. Já existe um fim no começo. Deus já está fazendo, dizendo assim: eu sou a fonte de luz, eu sou a fonte de salvação. Eu trarei no futuro a luz deste mundo. Agora é a luz física, mas a luz espiritual já estava contemplada, anunciada, de que essa luz separa e distingue todas as trevas. Então, como é importante você entender o relato? Por que é importante? Porque você não pode dizer isso se você não compreende por que Deus fez assim. Porque Deus logo não trouxe o sol e colocou no lugar e a lua colocou no lugar. Não, Ele fez questão de dizer: a fonte de luz sou eu. A fonte que dissipa todas as trevas que estava sob a face do abismo está em mim. Eu é quem dissipo as trevas. Sou eu que tirei o caos que eu mesmo criei enquanto estava formando. Mas agora eu que dissipo. Não é sol. Não é lua. E por que o relato faz questão de trazer isso? Lembre-se, quando foi que Moisés escreveu isso? Muito provavelmente o povo estava para entrar na terra prometida. Já tinha saído do Egito. Entre a saída do Egito, a subida de Moisés no Monte Sinai para receber a lei e até a chegada em Canaã. Certamente esse é o período que Moisés recebe toda a revelação da parte de Deus. Ele é um cara treinado na Universidade Egípcia. Ele sabe que a tradição oral também tem a sua importância. Ele sabe que as pesquisas dos manuscritos também têm a sua importância. Mas não há dúvida para nós que Deus tem aspecto aqui revelacional que Deus revelou para Moisés. Por que a gente acredita nisso? Porque Gênesis é totalmente diferente de toda a cosmologia, de toda a cosmogonia. É assim que a gente chama dos relatos que existia na época. Gênesis é diferente de tudo que se lê daquela época do mundo antigo. Por que é diferente? Porque nenhum Deus veio antes da luz. Todos os deuses da mitologia grega e egípcia eram deuses que estavam atrelados às coisas que já eram criadas. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da natureza. O nosso Deus é antes dessas coisas. Por isso que Moisés coloca aqui, e Deus aprova, dizendo que Ele é antes de haver luz, separação entre luz e trevas, a fonte dessa existência é Ele. É Ele quem dissipa as trevas. E aqui está o paralelismo entre o pecado e graça. Quem dissipa o pecado, a escuridão, as trevas da nossa vida, é aquele que pode ser fonte de luz. Somente Ele. Eu e você, meus irmãos, somos receptáculos dessa luz. Eu e você propagamos a luz que recebemos, como luzeiros no mundo, como sal da terra e luz do mundo. E não, absolutamente, como alguém que
tem luz em si mesmo. Você não tem luz em si mesmo. Eu não tenho luz em mim mesmo. Nós refletimos a luz do Senhor. Então isso é importante perceber. Lembra-se, entenda o relato criacional e entenda a relação de Deus com o seu povo. Quarta coisa, ele nomeia todas as coisas. Você percebeu que isso acontece desde o verso 3, verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Depois, versos 8, veja lá. E chamou Deus ao firmamento céu. E assim você vai vendo em todo o relato, Deus dando nome a todas as coisas. Por que, pastor, isso é importante? Porque quem nomeia todas as coisas mostra autoridade sobre essas coisas. Quem foi que deu nome aos seus filhos? Foi você e seu marido. Ou seu marido e você. Porque você tem autoridade sobre eles. Então quem determina o nome é você. Seu filho não disse, eu quero me chamar assim. Ele não fez uma revolução dentro da barriga da mãe e mandou bips codificados para que você escolhesse o nome dele. Não, você que determinou. Foi você, sua esposa, que determinaram o nome dos seus filhos. Isso significa autoridade. Deus está dando nome a todas as coisas porque Ele tem autoridade sobre aquilo que Ele criou. Deus está nomeando todas as coisas porque isso mostra a autoridade que Ele tem. Veja, Deus não é um Deus que apenas criou, sem nenhum nome, e deixou agora que a criação decidisse o que fazer consigo mesmo. Não, esse é um Deus deísta. O deísmo diz que Deus criou todas as coisas e abandonou o seu próprio curso. Não. Deus dá nome. Deus quer relacionamento. Deus cria um espaço de moradia para depois chamar os inquilinos e colocar dentro com ele do jardim do Éden. Deus quer relacionamento pessoal com a sua criação. Ele quer chamá-la pelo nome. Quando você conhece as pessoas, uma das coisas que mostra o seu respeito, carinho e consideração por elas é que você sabe o nome delas. E Deus não apenas mostrou sua autoridade, mas quando mostra a sua relação com a sua criação, quando Ele dá nomes. Duvido você esquecer do nome de um amigo seu. Você pode esquecer o nome de alguém que você está conhecendo. Isso é normal que aconteça. Mas o amigão não. O amigão você não só apenas sabe o nome, mas você sabe o nickname, você sabe o apelido. Você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Deus queria relacionamento com a sua criação, Ele dá nome a ela e chama ela pelo nome. Ele nomeou todas as coisas e isso é muito importante. A quinta coisa que a gente deve observar no "e assim se fez" é a questão do dia. Muitos discutem a questão de épocas, milhões, bilhões de anos. Veja, a Bíblia não está preocupada com isso. Você pode até discutir, pastor, quanto tempo levou do verso 2 ao verso 3? Eu vou dizer para você que eu não sei. O que está lá no verso 2? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, havia trevas, não é? E ele parava por cima. Daquele verso 2 para o haja luz, a Bíblia não está importando com isso. Agora, no relato dos 6 dias criacionais, no relato dos 6 dias, e assim se fez, determina que aqueles são dias, para mim, de 24 horas. Porque houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Houve tarde e manhã do segundo dia. A palavra Yom do hebraico nunca foi traduzida por época. Era. E toda a palavra dia no relato de Gênesis 3 a 24 é sempre dia com Yom do hebraico, que nunca foi traduzida por época e por era. Sempre traduzida por dias. E uma outra coisa, o dia dos hebreus começava pelas trevas
e acabava com a luz. Como é que os hebreus hoje, até hoje, eles dizem que o dia começa de 6 horas da noite, quando as trevas chegam. E quando é que ele diz que acaba? De 6 horas da tarde, quando a luz acaba. E é por isso que os hebreus, imitando a criação, contam seus dias. Houve trevas e depois luz. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Não é assim um relato criacional. Veja o verso 5. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Depois, você pode, se você descobrir onde está o fim do verso 2, do dia 2, eu estou vendo aqui, devia ter separado isso antes, mas no fim do dia 2, tem lá, verso 8, e chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde e manhã do segundo dia. E assim houve tarde e manhã do terceiro dia, houve tarde e manhã do quarto dia. É a forma de que, como os hebreus contam o seu dia. E é assim que Moisés coloca aqui para garantir que a gente entenda que o dia é de 24 horas. Outra coisa que me aponta para a ideia de um dia de 24 horas, aqui no relato dos 6 dias. Veja, Êxodo capítulo 20, verso 11, abra lá sua Bíblia, por favor, é no segundo livro, é pertinho, não demora tanto para você chegar lá. Em Êxodo 20, verso 11 diz assim: porque em 6 Ion, 6 Ion. Ion é o quê? Dia em hebraico, que está a mesma palavra dos dias de Gênesis. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, a lei do Senhor, ela é estabelecida nos dias criacionais para a relação para o nosso trabalho e o nosso descanso por causa dos dias da criação. Então eu não posso entender aqueles dias criacionais como épocas, eras, milhões, bilhões de anos. Não. Eu não sei o que aconteceu depois da massa uniforme. Aí eu não sei. Não sei daquela massa que ele estava produzindo as coisas e depois, mas eu sei e posso garantir, teologicamente, biblicamente, que esses dias de Gênesis é 24 horas. Porque senão você desconstrói a relação de trabalho e descanso estabelecida na lei do Senhor. A relação de trabalho e descanso, meus irmãos, é muito importante. Por que vocês acham que no 7º dia Deus descansou? Por causa dele? Jesus disse que meu pai trabalha até hoje. Deus não cansa, não se cansa e não se fadiga. O guarda de Israel não pestaneja, não pisca os seus olhos. Ele não pisca duro quando está com sono, não, porque ele não tem sono. Ele não precisava de descanso. Ele fez isso de conformidade com o relato dos 6 dias para que descansássemos no 7º. Ele fez isso para servir de descanso e modelo para nós. Esse é o 5º ponto desse assim se fez. E o 6º, já estou chegando no final. E o 5º, desculpe, esse foi o 5º, agora o 6º. Mas Deus criou com potencialidades. Veja o relato do verso 6 em diante. Desculpe, do verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, no só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou de terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva e ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Como é que Deus vinha criando? Sem nenhum material pré-existente. Ele vinha dando ordem, haja, haja, haja. Quando chega aqui na terra, ele muda o método.
é a primeira vez que Deus se utiliza de material já existente para fazer alguma coisa. Você percebeu já isso? Leu tantas vezes Gênesis 1 aí e conseguiu perceber ou não? Haja, haja, haja. Quando chegou no verso 11, mudou. A porção seca ele chamou de terra e o ajuntamento de águas mares. E viu Deus que isso era bom, mas só que no 11 ele diz: produz a terra a relva. Ele não trouxe a relva à existência. Ele mandou que a terra produzisse a relva. O que isso aponta? Aponta para a potencialidade que ele criou a terra. E ele disse a ela: produza cada um com as suas espécies, segundo as suas espécies, que deem muitos frutos, segundo as suas espécies, segundo a sua espécie. Ele cobre a terra com relva para produzir vegetação, como da primeira vez ele trouxe a existência a partir da terra para que reproduzisse as mesmas espécies. Deus criou com a capacidade, a partir daqui, de microevoluções, com certeza. Por isso que a gente percebe adaptações na natureza feitas a partir da realidade da terra que se vive. Na época que Darwin estava fazendo seus estudos, ele descobriu um pássaro que em todo lugar do mundo ele tinha um bico pontiagudo. E em outro lugar ele tinha um bico achatado. Mas era o mesmo pássaro, da mesma espécie, da mesma cor. O que isso aponta? Aponta para a adaptação que os seres viventes têm ao seu ecossistema. Quem criou isso? Deus. Isso não quer dizer evolução por evolução. Isso quer dizer capacidade de micro-organismos se adaptar à realidade que eles vivem, mas nunca ninguém deixou a sua espécie e se transformou em outra espécie. Esse é o ponto. Mostre-me quem deixou de ser uma espécie e se transformou em outra no mundo natural. Evoluções micros, potencialidade da criação. Agora, a troca de espécie, quem nasceu homem virou animal, não existe. Ou quem nasceu cachorro e virou homem, não tem. Isso a Bíblia já dizia há muito tempo, com a sua potencialidade. Reproduz a mesma espécie, mas deu à terra a liberdade dela produzir relvas, produzir árvores de todas as espécies. Faça, Deus diz, pode fazer. Eu estou mandando você, terra, produzir. E lembre-se, o relato não é científico. Precisa ser lido como história, como alguém que é observador, como Moisés, mas muito bem estruturado para mostrar para nós que nada foge do controle daquele que organizou todas as coisas quando criou. E Deus atestava, o sexto ponto aqui, atestava que tudo era bom. Por que tudo era bom? Porque a fonte era boa que estava fazendo. Você não consegue jorrar, diz o próprio Tiago, de uma boca, mesma fonte de a bênção e de maldição, a não ser que isso seja pecado. Mas de Deus só se jorra coisa boa, porque Ele é bom. E por isso que quando Ele criou, Ele atestou, Ele se alegrou com o que viu, dizendo, opa, saiu de conformidade com a minha natureza. Ele é bom, é muito bom, era bom, sempre bom. E nada do que Ele fez é ruim. E por fim, o famoso, e assim se fez. Queria fechar com esse assim se fez por causa de 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 a 7, diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus e bem como terra, a qual surgiu da água
e através da água pela palavra de Deus, pela palavra qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Menção do dilúvio, Pedro está dizendo. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está dizendo, aquilo que a gente leu lá atrás, em tempos longos, é a mesma verdade hoje. Esse céu existe hoje e essa terra existe hoje, do mesmo jeito. E eles estão sendo entesourados para o dia do juízo. Pedro está atestando o fato histórico do e assim se fez. O verbo no hebraico está no kol. O kol é uma construção afirmativa. Não há uma possibilidade no kol. Existem outras construções verbais do hebraico que poderia apontar para uma possibilidade. Mas e assim se fez, esse fez é afirmativo, não é uma possibilidade, ele existe. Foi assim que ocorreu, foi assim que aconteceu. E louvado seja o nosso Deus por isso. Então vamos para algumas aplicações. Muito bem, pastor, depois de tudo isso, o que isso serve para mim hoje? Setembro de 2024. Para que um relato desse, o que um relato desse serve para nós hoje? Primeiro, lembre-se, nosso Deus é organizado, faz tudo de forma bela, perfeita e alegre. Ou seja, nós precisamos também imitá-lo nisso. Precisamos ter as nossas vidas organizadas, ajustadas, ter compromisso com a beleza e com a alegria. O crente foi chamado para reproduzir a vida com o seu Criador. Nós precisamos gostar de organização e não de bagunça. Nós precisamos gostar de beleza e não de feiura. Nós precisamos gostar de música boa. Porque Deus criou os pássaros e tudo que canta ao redor disso com beleza. Nós precisamos gostar de alegria e não de tristeza e de murmuração. Porque Deus viu que era bom. E Ele viu que era bom. E Ele viu que era bom. Nossas vidas não combinam com murmuração, com falta de alegria, com desorganização. Nossa vida não combina, meus irmãos, de forma nenhuma com desordem, bagunça. Com compromisso com feiura. Apesar de que às vezes não tem jeito. No meu caso mesmo. Mas a gente tenta. Então veja, mas não há compromisso com isso. Não há compromisso com isso. Eu preciso gostar de coisa boa, bela, organizada, justa, porque meu Deus criou tudo assim. Porque meu Deus quer que minha vida seja assim. Porque o Deus que criou todas as coisas dessa maneira, Ele não quer que a gente tenha vida desajustada. Murmurante. Tem pessoas que se acostumaram com a murmuração, isso é pecado. Tem pessoas que você chega perto dela, não há uma palavra de gratidão. A repetição de reclamação e murmuração o tempo inteiro. Não, porque aqui está ruim demais. Ah, isso aqui é uma desgraça. Isso está ruim demais. Isso contagia. Se você não tiver uma maturidade, você sai de lá chorando com ela. Você sai de lá chorando. Meus irmãos, nós podemos sentir a desgraça do nosso pecado e devemos, para a gente aprender com isso. Ok. Mas nós temos, se nós estamos em Cristo, e se nova criatura somos, nós temos motivo de sobra para recobrar a alegria do nosso Criador. Para recobrar as coisas da maneira que Ele fez. Porque nós estamos em Cristo, nós não somos nova criatura, as coisas velhas não passaram, então passe-se murmuração, passe-se compromisso com feiura, passe-se compromisso com desorganização, tudo fica para trás, porque agora nós temos em Deus, estamos em Deus, que sabe o que é criar belo, bom e ajustado todas as coisas. O renomado astrônomo Johannes Kepler, um dos fundadores da astronomia moderna, ele criou simplesmente 3 leis que até hoje funcionam: leis das órbitas, leis das áreas e leis dos períodos.
Kepler disse assim, um profundo estudioso astrônomo, ele disse que acreditava que ao estudar o cosmos, estava estudando pensamentos de Deus após ele. Observe a citação. Ó Deus, estou pensando os teus pensamentos depois de ti. O nosso conhecimento, comparado ao teu, é como uma sombra. No entanto, damos glória e grandeza por causa da tua criação. Quando você se apropria de olhar para a criação, você está entendendo como Deus pensa o mundo. Deus pensou a sua vida de forma organizada, bela e boa. Ele quer olhar para você e diz, e viu Deus, que tudo na vida dele e dela é bom. Segunda aplicação. Deus criou a potencialidade da criação para que a gente desenvolva. Quando ele diz à terra, produza vegetação, nós estamos sendo convidados a explorar a criação. Toda a potencialidade está a nosso dispor. Os homens têm avançado porque o Criador deixou essa potencialidade para ser explorada. Nós estamos na era de teletransporte. Tem igrejas aqui em Tampa que eu soube que o pastor está em um local pregando e ele está sendo teletransportado aqui em Tampa. Eu já soube por 11 igrejas ao mesmo tempo. Ele está pregando aqui e 11 campos está ouvindo ele de forma teletransportada aqui em Tampa. Isso eu tive conhecimento. Entenda. O que é isso? Eu não estou dizendo que eu sou a favor desse modelo não, por favor, tá? Eu só estava citando um exemplo. Eu prefiro que os pastores estejam no púlpito, cara a cara como eu estou com vocês. Vocês me sentindo e eu sentindo o que vem de lá. Para mim é muito mais importante. Mas eu estou querendo apenas mostrar com isso que os homens estão encontrando avanços porque Deus deixou lá os tesouros para eles acharem. Então, eu e você precisamos explorar, precisamos avançar. Precisamos entender essa potência toda de criação. E aí, onde é que mora, para mim, o que nós vamos continuar fazendo depois de mortos, ressurretos e com nosso Pai no novo céus e na nova terra. Eu não acho que nós vamos ficar todo mundo de branco, pulando de nuvem em nuvem e cantando e tocando harpa. Eu acho que nós vamos explorar eternamente a capacidade de todas as coisas que Ele criou. Inclusive galáxias, planeta, cosmos. Lembre-se, Ele criou todas as coisas para que nós explorássemos. Esse é o nosso Deus. E isso implica em santificação, meus irmãos. Se o nosso Deus tem todo o poder para construir esse mundo e cuidar desse mundo, por que Ele não pode consertar a minha e a sua vida? O que tanto está errado comigo, com você, que Ele não tem poder para fazer? Ele tem. Ele pode consertar. Talvez o processo seja doloroso, mas não pule a aula. Fique lá. Aprenda a lição. Ouça o Senhor. Através de sua palavra, através dos irmãos, através das circunstâncias da sua vida, entenda, aprenda, reflita de novo, veja se você aprendeu a lição de forma correta, porque o Senhor tem poder para consertar toda a nossa vida. E por fim, se esse Deus existe, e Ele é desse jeito que a gente vê na sua criação, por favor, não pare de falar dEle. Não fale de ninguém mais do que você fale dele. Não existe outro ser que precisa ser divulgado, pregado, anunciado do que o nosso Deus. Ninguém. Igreja nenhuma, pastor nenhum, influência nenhuma. Você pode falar da sua igreja, pode elogiar o seu pastor, não tem problema com isso, desde que você não faça isso. Mais do que você elogia, do que você pregue, do que você anuncie esse Deus. Faça isso. Pregue o Senhor.
toda a sua potencialidade, todo o seu poder transformador. As pessoas estão precisando de redentores. Sabe por que as pessoas seguem muitos homens? Porque elas são carentes. Elas estão perdidas nas suas lutas e dificuldades da sua vida, e elas são carentes de um redentor que redima a vida delas. E elas procuram isso em políticos, elas procuram isso em influencers, elas procuram isso em tantos lugares, mas elas só podem achar no Deus Criador dos céus e da terra. Ele é que tem poder para mudar tudo aquilo que nós somos, queremos, pensamos, mudar a nossa existência. Somente Ele tem poder para fazer infinitamente mais tudo aquilo que a gente pensa. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que você continue contemplando a beleza da criação. Que você glorifique a Deus toda manhã quando você acordar e ver aquele sol bonito. E que você glorifique ao Senhor toda manhã quando você acordar e ver o céu de bronze, chovendo, escuro. Glorifique o nome do Senhor, porque tanto numa condição quanto em outra, Ele continua no mesmo lugar, governando todas as coisas para o poder e a glória do seu nome. Amém? Vamos então orar ao